eu tô nessa situação de que eu estava preferindo não falar, eu achava que toda essa história é uma história que a gente devia resolver em outras instâncias, né? Só que a mídia está procurando muito, né? Foi um negócio que repercutiu demais. Então eu acho o seguinte, eu decidi, né, que realmente a gente deve contar esse outro lado. Jéssica foi uma pessoa que eu conheci, né? Conheci ela através das redes sociais, né? Então fui conversando com ela e tudo, até que eu decidi chamar ela no consultório pra gente conversar, até mesmo que ela é de Patos, ela é de outra cidade. Diante disso, a gente já vinha conversando. Gostei dela, a gente foi conversando mais ainda e passamos o meio de maio conversando, né? E aí, mais ou menos no final de maio, ela chegou para mim e falou assim, ó, ela me dizia que tinha acabado um relacionamento recentemente, um relacionamento de longas datas, né? E aí, ela disse que estava esperando, por ela que já estava acabado, mas que estava esperando um tempinho para que realmente as coisas sentassem, entendeu? Para que ela tivesse preparado para algum outro tipo de coisa. Final de maio, ela disse para mim que já estava resolvido, né? E aí, para comemorar aquilo, eu cheguei assim, vamos fazer uma viagem. Fomos para Pipa, onde ela passou o final de semana comigo. Foi uma história que começou, de uma certa forma, realmente linda, entendeu? E aí, dali para frente, a gente não se largou mais. De Pipa, eu ia fazer um trabalho em São Paulo, né? Atendo em João Pessoa e também tem alguns atendimentos providenciais em São Paulo. Vou estender minha viagem e vou levar a Jéssica para a gente curtir um pouquinho. Decidi levar ela para Campos do Jordão. Foi a nossa segunda viagem, né? Então, o que acontece? Nessa segunda viagem, eu já estava achando algumas coisas estranhas, né? Já tinha algumas coisas estranhas, mas assim, o carinho que eu tinha por a Jéssica era muito grande. Muito grande. E antes disso também, nós fomos conversando, fui visitando ela em Patos, ela foi me falando um pouco da história dela, que isso foi me deixando com o coração, tipo assim, sensibilizado com um pouquinho dessa história. Uma menina que batalhadora, me sensibilizei muito com isso. Ela foi para Patos, passou odontologia, foi para Patos, segue o curso dela e trabalha de digital influencer para que ela possa realmente cobrir os custos dela, que ela mora sozinha em Patos, né? E eu pensei, poxa, a menina boa, menina batalhadora, menina vencedora, né? Então assim, as pessoas perguntam, por que você fez tanto por ela em tão pouco tempo? Aquela história, o carinho, foi conquistando e tudo, e eu fui me entregando. Antes dessa viagem para Campos do Jordão, eu tive em Patos, né? Ela falou assim, amor, não vai dar para ir para João Pessoa esse final de semana para lhe visitar, que isso foi entre a viagem de Pipa e Campos do Jordão. Então venha para cá, mas aqui é diferente, o apartamento não tem luxo, não tem nada. Aí eu, amor, estando com você, para mim é o que importa, entendeu? Então fui para lá visitar ela. Quando eu vi, realmente um apartamento novinho, ela tinha acabado de se mudar lá em Patos, né? Só que assim, um apartamento que não tinha nada. E eu pensei, rapaz, eu vou deixar essa menina feliz. Na outra semana que eu fui para Patos, eu decidi realmente fazer uma surpresa. Ela achava que eu ia chegar às 6 horas da tarde, cheguei mais cedo. Fui em todas as lojas lá em Patos, comprei tudo que pudesse mobiliar o apartamento para deixar mais confortável. Foi uma emoção quando ela viu aquilo, que assim, a maior emoção era minha mesmo também, porque quando eu vi ela emocionada com tudo aquilo, ela falou assim, Rodrigo, nunca ninguém tinha feito isso por mim. E toda essa história, depois disso a gente foi para Campos do Jordão, foi outra viagem maravilhosa, né? E tinha uma peculiaridade, né, onde eu comecei a ficar um pouquinho, digamos assim, achando aquilo estranho, né, mas conversava com ela e ela dizia para mim, não, é só esperar mais um pouquinho que está muito cedo. E eu, tá bom. O que seria isso? É a questão de não publicar foto comigo. Ela não publicava foto comigo na primeira viagem, nem na segunda viagem. Eu pensando, o que está acontecendo? Eu não namoro escondido, eu não faço nada disso, entendeu? Então ela assim, amor, é só uma questão de tempo exatamente pra gente. Então na ocasião a gente teve essa viagem maravilhosa, foi tudo tranquilo, né? Fora algumas mensagens que eu acabei vendo nessa viagem, né? E acabei perdoando. Não tinha problema de acesso entre os celulares, tanto ela tinha acesso ao meu, como eu tinha também a senha dela. Então, existia todo esse relacionamento. Decidimos viajar para o México, eu querendo um pouco de férias. Amor, vamos para Cancún. Vamos, foi toda a empolgação do mundo, né? Então, decidi realmente que a gente fosse. Comprei as passagens, comprei todo o pacote de viagem, tudo para a gente ir. A gente estava no 3º dia de viagem, só que aquela coisa sempre estranha. Ela já estava mais ou menos fazendo 10 publicações no feed, não fazia nenhuma publicação comigo, e eu achando aquilo ali muito estranho. Até que eu decidi conversar com ela. A gente chegou em Cancún, ela fazendo um feed no Instagram, como se ela estivesse realmente sozinha na viagem. E eu com aquilo, nossa, aquilo me amargurava novamente, entendeu?
E até que, como eu falei, eu sempre tive acesso ao celular dela. E ela me deu o celular dela uma hora para responder uma prima, que ela estava no laguinho dos peixinhos, ela estava molhada e queria que eu respondesse a prima. Falei com a prima dela, né, e vi uma mensagem estranha logo embaixo. E tive curiosidade de ler. Era uma mensagem que realmente não tinha nada. Era uma mensagem de um amigo dela, né? Só que ela me tomou, quando ela viu que eu poderia estar olhando no celular dela uma coisa estranha, que não era para eu ter lido, ela simplesmente me tomou o celular como ela nunca tinha feito antes. Me tomou de um jeito assim que nunca tinha feito antes. Tivemos uma pequena discussão nesse dia, isso foi na segunda-feira à noite. Falei pra ela logo o negócio das fotos, que eu não estava satisfeito com isso também, que ela não estava viajando sozinha, entendeu? E aí, a gente foi dormir, como ela mesma relatou. No outro dia de manhã ela acordou e foi tomar café. Aí é onde está o ponto X de toda a questão, entendeu? Porque o que acontece? Ela foi tomar café. Não me chamou. Quando eu cheguei no café, chegou uma mensagem no celular dela, que eu fui pegar o celular dela, e ela me tomou o celular de novo do jeito que ela nunca tinha tomado, né? Foi a mesma coisa que ela repetiu na segunda-feira à noite, ela fez nessa terça-feira pela manhã. Eu não fiquei nada satisfeito com aquilo, e peguei o celular dela e realmente me levantei da mesa. Como eu tenho a senha do celular dela, como ela também sempre teve a do meu, o que acontece? Simplesmente desbloqueei o celular e fui ver as mensagens, porque naquela hora eu pensei, não, se ela não está deixando eu ver, tem alguma coisa aqui que, não sei, digamos que tem alguma coisa estranha. E eu pensei dessa vez, não, agora eu quero saber com quem é a pessoa que eu tô. Agora eu preciso saber se tem alguma coisa de errado. Então chegou nessa situação que eu precisei saber disso, entendeu? Então o que acontece? Saí do café, fui em direção à rua, né, em direção à recepção do hotel e saí para a rua. Ela foi atrás de mim. Agora, antes de sair do café, o que aconteceu? Ela voou nas minhas costas, tentou pegar de todo jeito o celular. Na hora que o pessoal do café, do hotel, viu aquele negócio todo, falou assim, é melhor sair, sai. Eu preferi sair para não fazer aquilo ali na frente de todo mundo. Então fui lá para a porta do hotel, fui saindo na rua. Quando eu fui saindo da rua, chamaram ela porque ela tinha começado a tomar o café e eu não tinha. E o café no hotel era pago, né? Chamaram ela dizendo que era para ela pagar o café dela, né? E eu continuei andando. Esse tempo de segundos que ela perdeu o tempo com o rapaz chamando ela do café, foi o tempo que eu avancei um pouquinho na rua asfaltada, que não era muito movimentada. Quando eu penso que não, veio um voo para cima de mim. Ela voou nas minhas costas, me agarrou, mordeu nas minhas costas, que eu tenho também o exame de corpo de delito, fiz tudo. Ela mordeu nas minhas costas e a gente foi ao chão. Com um susto, eu desequilibrei e nós caímos, né? Então foi todo aquele alvoroço, onde era o quê? Era simplesmente uma coisa dela tentando a toda força, de todo jeito, tentar tomar o celular da minha mão. Então, assim, de toda forma, ela tentava tomar o celular da minha mão e eu não deixava, porque agora eu queria ir, eu tinha começado e agora eu queria ir até o fim. Agora eu queria ver tudo que pudesse ter de errado. O que é importante eu estar dizendo aqui é que realmente não houve agressão, né? Não houve agressão, e eu queria que a Jéssica colocasse a mão na cabeça e realmente visse o que ela está fazendo comigo, colocando como se tivesse, olha, eu repudio completamente aquilo que foi colocado em TV. Repudio completamente, porque quem sou eu para tirar a vida de alguém? Quem sou eu? Uma pessoa que nunca teve problema, eu vi uma família boa, nunca tive um problema com ninguém, e eu vou... Para que foi certa forma um exagero? Agora eu pergunto, por que eu não fui preso? Tamanhas agressões, como estão dizendo, como foi afirmado, como se ela tivesse como risco de morte. Então por que com risco de morte desse jeito eu não fui preso? Por quê? Por que eu não fui conduzido para uma delegacia? É uma situação que, assim, não tem como se entender. Não tem como. Então eu passei quase uma hora com o celular dela, tive a oportunidade de ver tudo que eu queria ver, né? Até que eu decidi voltar para o hotel. Quando eu voltei para o hotel, o que aconteceu? Eu já fui entrando no quarto. Jéssica estava sentada na cama, ela já sabia, né, de tudo que eu possivelmente poderia ter visto, e eu comecei a perguntar já, por que você fez isso comigo? Por que, Jéssica, que você fez isso comigo, Jéssica? E ela simplesmente olhou para minha cara, dissimuladamente, só fez dar um risinho e falou o seguinte, vamos voltar pro Brasil. Você não quis desse jeito? Pois agora aguente. Agora vai ser assim. Saiu do quarto. No que ela saiu do quarto, uma coisa que eu nunca acreditei na minha vida, quando chegou, uma hora depois, ela chegou com a polícia. Chegou com a polícia para pegar a mala, o passaporte. Eu falei, o passaporte está dentro da mala dela.
Só que ela não sabia onde é que estava, porque realmente quem andava com o passaporte dela era eu, para poder entregar nos passeios que a gente ia, em todas as coisas que a gente ia lá. Ela simplesmente pediu tudo, fui pegar a mala, arrumou a mala dela, com a polícia, com tudo, eu fiquei quieto na minha. Falei assim, realmente o que ela fez comigo, falei pro policial. Perguntou o que tinha acontecido, eu falei assim, não, teve uma discussão, porque realmente eu queria ver tudo no celular dela, porque eu não estou aceitando o que ela fez comigo, né? Então, assim, ainda a primeira coisa que eu fiz, como as fotos da viagem iam ser excluídas do Instagram, tanto do meu como do dela, nós estávamos postando fotos sozinhos, muita gente aqui estava acompanhando essa nossa viagem, né? Principalmente porque ela estava postando as fotos de tudo, dando dica dos passeios e tudo, então estava sendo acompanhado por muita gente. Então, quando ia sumir aquilo do Instagram, eu pensei, não, então eu já vou colocar alguma coisa aqui para dizer que houve alguma coisa no relacionamento, para as pessoas não perguntarem muito, para também não ficar aquela curiosidade toda. Então, só fiz colocar assim, um texto sobre decepção, que a gente acredita muito nas pessoas e que a gente acaba se decepcionando e que as pessoas deveriam ser mais verdadeiras. Enquanto isso, vieram duas amigas delas, né, que são aquelas amigas que acabam querendo saber, na verdade, o que aconteceu para estarem difundindo. Só que eu, naquela situação que eu estava, eu não tinha como distinguir isso. E eu estava querendo uma ajuda. Você foi se abrir? Eu fui me abrir, eu estava querendo uma ajuda, eu precisava de uma ajuda. Você não tem ideia de como é que eu estava. De tudo que eu fiz por essa menina para ser recompensado dessa forma. Eu estava acabado, eu estava no chão, entendeu? Eu fui me abrir para essas pessoas, né, e falei para algumas delas, deixa eu lhes explicar. A Jéssica, enquanto eu estava fazendo tudo isso por ela, você sabe, e ela dizia, sim, Rodrigo, você mudou a vida da Jéssica, você fez tudo pela Jéssica, nós sabemos disso, inclusive a gente sabe o tanto que ela está gostando de ti. E eu falei, tá gostando tanto de mim, né? Mas você não sabe o que ela fez. Enquanto eu estava o namoro todo agindo de boa fé, cuidando como se não cuidava, como ninguém que cuida dessa forma que eu estava cuidando. Acabou havendo, né, em todo esse termo, acabou havendo uma conversa entre eu e o outro ex-namorado dela de 6 anos. Acabei dizendo, rapaz, o que é isso? O que aconteceu? E ele acabou de me dizer, né, Rodrigo, você descobriu agora que você pulou uma fogueira. Aconteceu isso e aquilo comigo e com a Jéssica, né? Então, assim, ele foi uma pessoa que acabou aceitando várias coisas da Jéssica durante esse relacionamento, né? Não sei como é que foi o relacionamento deles. Diante de todas essas decepções, né? Como eu falei, foi muito que eu fiz pela Jéssica. Agi de boa fé no relacionamento todo para descobrir todas essas coisas. Então, assim, realmente, eu não achei nada justo que aconteceu. Eu digo o seguinte, que a pessoa fosse sincera. Entendeu? Porque como eu estava sendo com ela, eu queria fazer tudo por ela para deixar ela feliz, né? Então, assim, foi a forma que eu estava levando esse relacionamento, enquanto eu vi todas essas coisas por trás, essas omissões, essas dissimulações acontecendo, e eu não acreditei realmente em tanta coragem. Existe um outro ponto muito importante para eu falar aqui, de mensagens que eu supostamente tinha vazado. Se você prestar atenção, todas essas mensagens eu sou o interlocutor. As minhas mensagens estão do outro lado como interlocutor. O que eu quero dizer com isso? Foram as 2 ou 3 pessoas que eu sei quem são e todas as conversas estão gravadas no meu celular, que foram as pessoas que vieram me perguntar, eu achando que elas iam me ajudar, eu no momento fragilizado, fui conversar para saber o que eu podia fazer e dizer, eu não acredito que a Jéssica fez isso comigo. Foram essas pessoas que eu achei que vieram ajudar, que acabaram vazando esses prints. Fiquei muito surpreso também com essas histórias que saíram, né, que eu nem sabia que Jéssica vinha no mesmo avião que eu. Primeiro que lá tinha 2 voos para o Brasil nessa semana, o nosso que era no sábado para voltar e um na quinta-feira. Então eu tentei voltar ao Brasil o mais rápido possível, porque eu ia continuar fazendo o que no México, altamente depressivo, dentro de um quarto de um hotel, não estava saindo nem para comer do quarto, que eu não sabia nem o que fazer mais, né? Então eu pensei, não, eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar definhando nesse quarto, vou ficar aqui quantos dias aqui, eu tenho que sair daqui e vou voltar para o Brasil. Eu não sabia que Jéssica vinha nesse voo.
Primeiro que eu não sabia. Não tem como você compra, quem é de companhia aérea, quem tem experiência com isso, sabe. Eu posso até mudar a passagem de uma pessoa, mas eles não me dão informação se ela fez alguma mudança ou não. Isso é uma coisa sigilosa, a companhia aérea não passa isso. Então, o meu único interesse era voltar para o Brasil. Eu nem sabia que Jéssica vinha no mesmo voo. Eu repudio completamente qualquer tipo de atitude e repercussão, como se tivesse com medo aqui no Brasil de eu ir atrás dela. Isso não existe. Eu estou no meu canto, ela está no dela. Eu quero que a Jéssica agora seja feliz, viva a vida dela, eu vou viver a minha também. Não existe nada disso. Não existe nada disso. Está cada um no seu canto. Eu não vou atrás dela para nada. Agora, para que toda essa vitimização? Né? Para que tudo isso? Me colocando como se eu fosse um monstro, me colocando como se eu fosse uma pessoa que fosse gerar algum risco de vida para Jéssica. Isso não tem nada a ver. Isso para mim é um absurdo. Então eu torço muito que Jéssica seja feliz, né, hoje, né, que ela consiga se profissionalizar da forma muito boa, que ela se forme, que a carreira dela dê certo também na área de influencer dela. Então é isso, estou muito tranquilo hoje, mas assim, realmente passei por um sofrimento muito grande. Foram coisas que eu não esperava, E todos sabem o tanto que eu agi de boa fé com ela, todos sabem.